Bom dia, queridos. Mensagem do professor Vicente. Efésios capítulo 6, verso 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e contra a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Louvado seja Deus! Estamos estudando Educação e Redenção. O tema desta semana, os olhos do Senhor, a cosmovisão bíblica. Hoje, terça-feira, a cosmovisão bíblica. Bem querido, bem querida, você sabe que pode participar conosco. Portanto, faça seu comentário, faça perguntas, dê like para entender que você está gostando da mensagem. Compartilhe este material com outros. Inscreva-se no canal, toque o sininho para receber as notificações e continue orando por esse canal. Bem querido, bem querida, os temas estão ficando cada vez mais interessantes. A cosmovisão bíblica. Já sabemos que a cosmovisão bíblica é a maneira bíblica de ver o mundo, de interpretar as coisas que estão ao nosso redor. E essa interpretação bíblica, creia, querido, é a interpretação mais lógica e mais verdadeira que existe neste mundo. Bem querido, bem querida, vamos pensar que Deus, Ele faz as coisas de forma a deixar sentido. Tudo que Deus fez tem sentido. As coisas não existem sem sentido. Bem, mas isso depende da cosmovisão que temos. Se, por exemplo, um ateu olhar para o arco-íris, ele simplesmente verá um fenômeno da natureza e nada mais. Entretanto, se um cristão olhar para o arco-íris, verá, além do fenômeno da natureza, ali sim, uma aliança entre Deus e seu povo. Verá uma aliança que Deus fez, conforme Gênesis capítulo 9, verso 3 a 16, de que o mundo não seria mais destruído com água. Bem querido, bem querida, isso muda tudo. Isso é um relacionamento entre criatura e Criador. Isso é um direcionamento. Isso é uma guia para que nós não estejamos deste mundo totalmente desorientados. Bem, mas precisamos entender que, além da existência de Deus e além do compromisso que Deus tem conosco de nossa salvação, existe também forças contrárias. Vivemos em meio a um grande conflito entre o bem e o mal. Veja, queridos, existem algumas passagens na Bíblia que são muito importantes e que nos leva a pensar na existência desse conflito. Por isso, então, muitas vezes nos causa dúvida. Por isso, então, muitas coisas nos causa, às vezes, uma certa inconsistência. Ficamos, então, desanimados muitas vezes porque não entendemos que há forças contrárias, então, em choque ali. Há um conflito cósmico, um conflito universal entre o bem e o mal. Bem querido, bem querida, a Bíblia nos diz isso de forma muito clara em Apocalipse capítulo 12, verso 7. E também a Bíblia nos chama a atenção, queridos, que estamos dentro de uma guerra, de uma batalha. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, nos versículos, a partir do versículo 10 ao versículo 20, nos fala da importância, no aspecto simbólico, de estarmos preparados para uma guerra. Mas essa guerra não é uma guerra material. Essa guerra não é uma guerra entre ideologia, visões e cosmovisões diferentes. Essa guerra é uma guerra espiritual. Uma guerra em que nós não podemos perceber qual é o inimigo, porque ele está às ocultas, ele está invisível. Então, queridos, assim como temos um Deus que ele é invisível, mas ele é real, temos também um inimigo que é invisível e real. Bem, querido, bem querida, e a Bíblia nos diz que há essas forças, elas se arregimentam e elas se combatem. E o apóstolo Paulo chegou ao ponto de dizer que elas estão presentes, inclusive, nas regiões celestiais. O que seriam as regiões celestiais? Bem querido, bem querida, nós estamos nessa terra e essa terra ainda pertence a Deus. Portanto, aqui é uma embaixada de Deus, mas o inimigo aqui, ele continua aferindo os seus golpes contra a raça humana, a fim de que nós nos distanciemos ou então perdemos completamente a visão do divino. Bem, o apóstolo Paulo nos diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, não é uma luta meramente intelectual, não é uma luta de doutrinação religiosa. A nossa luta é uma luta espiritual, uma luta entre o bem e o mal, luta contra potestades, luta contra potências espirituais que nós não podemos ver. Bem, querido, é por isso que precisamos
estar ligado à potência maior. Precisamos estar arraigados justamente na potência do bem, para que possamos então ser defendidos nessa luta, nesse combate. E a Bíblia nos mostra, querido, em Apocalipse, que nós temos a defesa de Miguel. É ele que entra em combate contra as forças do mal. É ele, Miguel, que representa então a Deus numa luta, no conflito entre o bem e o mal. É ele, Miguel, que assume então as rédeas como o nosso defensor. Bem, Jesus é representado por Miguel. E Miguel vem fazer esse papel de defender-nos neste conflito cósmico entre o bem e o mal. E você, querido, e eu, estamos no meio deste conflito. E nós não podemos estar no meio deste conflito sem assumir um lado, sem assumir uma posição. Portanto, assuma a posição ao lado de Deus. Assuma a posição ao lado de Jesus, porque você será, então, vitorioso. Porque a palavra do Senhor nos diz que seremos mais que vitoriosos. Por enquanto, estamos no meio de batalhas e aparentemente pode nos parecer que estamos até derrotados. Mas isso não, querido. Logo se levantará Miguel e nos mostrará então a nossa vitória contra as potestades do mal, em nome do Senhor Jesus. Bem querido, bem querida, se você entendeu essa mensagem de hoje, se é seu desejo ser guardado nas proteções de Deus contra as potestades deste mundo, então ore comigo. Eterno Deus, maravilhoso Pai, obrigado porque nos deste a cosmovisão do mundo, e ela inclui, quer queiramos ou não, o conflito entre o bem e o mal. Precisamos estar sabendo de forma muito clara que existe uma força do mal, assim como existe a força do bem, e que só o Senhor pode nos proteger para nos dar uma interpretação correta, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.